Feliz sábado. Para aqueles que me conhecem, beleza, eu sou pastor Jonas, muito embora não exerça mais o ministério, porque agora a minha outra profissão é a advocacia. Contudo, continuo exercendo o trabalho missionário como pastor voluntário. Tem como levantar essa tela para que possam ver a turma desses desbravadores aqui? Agradeço. Obrigado. Pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês de uns 10 minutinhos para falar um pouquinho da história dos desbravadores, porque hoje é o Dia Internacional dos Desbravadores. E eu queria começar falando para vocês sobre as utilidades do uniforme e sobre a história dos desbravadores. Era para eu ter vindo fardado, mas eu quero pedir perdão porque minha farda está um pouco encardida. É pela falta de uso, é que eu já estou velho, então não deu para desencardir. Mas antes, eu quero apresentar minha esposa que está aqui com a gente, a Lenilda, fica em pé. A gente já está casado há 25 anos, tem um filho novinho, tal, e tem um carinha aqui na frente que eu estava achando a fisionomia dele muito familiar. Eu disse, mas para você é Antônio? Não, eu sou filho de Antônio. Seu pai era cabeludo quando eu o conheci. E hoje ele tem essa cabeleira muito bonita, distinta. Parabéns, viu? Lamento informar, se você seguir a linha do seu pai, você vai daqui a alguns anos estar com a mesma cabeleira do seu pai. Genética. Mas seu tio não, seu tio Davi é cabeludo ainda. Meio, né? Mas dá lembrança à sua avó, viu? Sua avó é muito minha amiga. Dá microfonia se eu descer aqui do púlpito? Dá não? Posso ficar à vontade? Beleza. Estou vendo que está cortando. Olha, deixa eu ficar por aqui, deixa eu ficar quieto, que é melhor. Pessoal, seguinte, o Clube de Desbravadores surgiu nos Estados Unidos, no Tennessee, e foi fundado em 1916 por um médico que funcionava dentro de um porão de uma casa. Maluquice de americano. É porque, na verdade... tem que botar aqui na boca. Beleza, obrigado. Então, notem só. O americano, ele queria que o filho dele tivesse um envolvimento diferente do Clube dos Escoteiros. Em verdade, o Clube de Desbravadores foi, entre aspas, plagiado, num bom sentido, dos escoteiros. Só que os escoteiros acabou, pelo menos aqui no Brasil. Quando eu era criança, a gente via os escoteiros se reuniam ali no Lago dos Mares e iam para os fuzileiros navais, iam lá para a base naval de Aratu, ia para o 19BC, eles faziam aqueles encontros. Eu encontrei, o ano passado, meia dúzia de escoteiros caminhando pelo terminal da França, um dia de sábado à tarde. Eu e meu filho mais novo, que é desbravadores, hoje, perguntou, meu pai, o que é aquilo? Aí eu disse, ali é o Clube dos Escoteiros. Ele parece com um desbravador, mas não tem muito a ver, não. É bem diferente do Clube dos Desbravadores. O uniforme parece, mas não tem nada a ver. Então, notem, em 1930, a Igreja Adventista reconheceu como Clube dos Desbravadores, e na década de 50, o Clube dos Desbravadores veio para o Brasil, e o primeiro Clube de Desbravadores, não me perguntem o ano que eu não sei, mas o primeiro Clube de Desbravadores fundado no Nordeste foi na cidade de Itabuna pela irmã Joselina, ela já é falecida. Ela foi colega nossa no tempo do teológico e ela era esposa de um pastor. Então, o primeiro Clube de Desbravadores foi o clube em Itabuna e depois espalhou. Hoje tem mais de 90 mil desbravadores só aqui no estado da Bahia. Quer dizer, eu acho que é em Salvador, né? Eu já estou desatualizado dos meus dados. Mas é desbravador que é uma maravilha. Tem mais desbravador do que adventista. Então, eu vou pedir para o meu querido aqui, você é muito alto, né? Para segurar o microfone para mim. Vai dar trabalho para você segurar aqui para eu explicar um pouquinho sobre o uniforme? Você segura? Beleza. Pessoal, a gente vê esse lenço, e quando eu era distrital, algumas pessoas perguntavam, pastor, isso aqui tem utilidade. Eu já encontrei irmãs usando o lenço de desbravador com desbravador, eu fiquei indignado. Fiquei com muita raiva, na verdade eu fiquei chateado mesmo. Isso aqui não é lenço para cabelo, isso aqui não é lenço para ser utilizado como aquele rapaz que canta Bel, como é que não é o nome daquele negócio? Bandala, né? É bandala que usa, que os homens usam? Como é? Bandanga? Bandana, também não é bandana. O lenço de desbravadores não é enfeite da farda dos desbravadores. Afasta só um pouquinho. O lenço de desbravadores, ele tem uma primeira utilidade, ele representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por isso que ele tem uma forma triangular. Esse globo aqui representa a missão pregada em todo o Evangelho.
Vocês veem que a espada aqui no centro é justamente a espada do Evangelho. Então, ele tem toda uma dinâmica espiritual. Mas ele também tem uma utilidade prática. Se um desbravador tiver participando de algum desenvolvimento, ou alguma atividade, ou mesmo na rua transitando, e encontrar alguém com um braço fraturado, quebrado, precisar mobilizar, o lenço desbravador também serve para funcionar como uma tipóia. É só ele dar um nó direito. Como eu sou grandão, não vai dar. Você vai ser o meu cobaia. Bote o braço aqui. Calma, aí. O braço está mobilizado. Se porventura o desbravador estiver passando por a rua e encontrar alguém picado de cobra, acidentou com a serpente, com a víbora, então o lenço também serve para poder tentar imobilizar e estancar até o pessoal da SAMU chegar, o corpo de bombeiro, o resgate, para que evite. Se for no braço, muito simples. É só ele pegar aqui e ele vem com um torniquete, um pedacinho de madeira, passa aqui dentro, depois do laço, passa aqui dentro, e aí ele vai pressionando. Evidentemente que a cada 5 minutos ele vai ter que soltar para que haja circulação do sangue, para evitar a gangrena. Mas, pastor, esse sangue que volta a circular não vai contaminar o resto do mundo? Vai, mas vai ser em proporção menor. Isso aqui não é para ficar uma semana, um dia, 24 horas. Isso é apenas um atendimento emergencial para evitar que o veneno da víbora se espalhe por todo o corpo e venha causar a morte daquele que foi acidentado. Enfim, o lenço de desbravadores, obrigado. O lenço de desbravadores, ele tem muitas utilidades. O tubinho está com você? O lenço, o tubinho também tem utilidade, porque ele serve para poder funcionar nessas opções de torniquete. Esse uniforme mais escuro, antigamente ele era feito de um material, porque isso aqui é tecido normal. Ele é um tecido até térmico, porque ele evita de fazer tanto calor e evita também da transpiração, de perder líquido na transpiração. Mas o anterior a esse, ele era feito de um material igual ao de uniforme do pessoal do Corpo de Bombeiros. Só que é um tecido extremamente caro, porque ele é um tecido não inflamável. Então, quando você pegava uma batuca de cigarro ou um fósforo no outro uniforme, no outro tecido, naquele antigo, que é parecido com esse, que você encostava, ele não tinha como se propagar o fogo, ele apagava, ele estancava o fogo. Além disso, aquele uniforme antigo, não é esse, aquele uniforme antigo, ele servia também para ser inflado. Então, quando você tirava a camisa, que você amarrava as golas da camisa, amarrava aqui as mangas da camisa, amarrava a gola e a parte de baixo, você conseguia soprar e ele enchia, tanto com a calça, como se ele funcionava como se fosse um bote. Então, ele tinha mais utilidade. O problema é que o tecido, ele se tornou extremamente caro. Eu nem sei hoje se o pessoal do Corpo de Bombeiro, obrigado, se o pessoal do Corpo de Bombeiro ainda usa aquele tecido, mas era um tecido feito com uma fibra sintética, especial, resistente a fogo, resistente a calor. Não estou dizendo que ela é contra fogo, ela é resistente, mas ela inflama, ela pega fogo. Então, queridos, terminando essas considerações, tem mais uma que eu queria falar, porque hoje eu fui surpreendido com um clube aqui, Amigos e Felinos. Na hora que eu estava subindo as escadas, eu fiz Maranata, e o desbravador passou direto, olhou para a minha cara e fez, bom dia. Eu gosto de correr, tem gente que me vê na rua aí correndo e tal, né? Aí quando eu passo assim, que eu vejo os desbravadores, com aquele uniforme de atividades, eu costumo passar a cor e faço, Maranata! Aí tem gente que para assim, tem uns que não respondem nada, mas tem outros que respondem, o senhor logo vem! Aí eu faço, legal, aí vamos embora. Aí ele já sabe que ali vai um adventista. Porém, tem algumas coisas que começaram a ser esquecidas. Maranata quer dizer, o Senhor logo vem. Pastor, de onde é que veio essa expressão? Essa expressão é uma expressão bíblica, é uma expressão muito antiga. E ela é utilizada justamente para identificar o crente. Outro detalhe, o desbravador, vem cá você, Márcia, fica em pé aí, bota a Bíblia. Ele tem uma saudação. O desbravador não aperta a mão normal como os outros. As pessoas se cumprimentam assim, não é isso? Desbravador não, desbravador, ele abre o dedo midinho e entrelaça. O que é que isso quer dizer? Irmandade. Nós somos irmãos. Então, o desbravador, quando aperta a mão, é desse jeito.
Desbravador também não bate continência. Continência é para militar. Desbravador não é militar nem é paramilitar. Desbravador são cristãos, jovens cristãos, que estão propagando o evangelho. O símbolo de se apresentar de um para o outro, com um pavilhão nacional e etc., é isso aqui. Ó. E o que é que quer dizer esse polegar? Toinho, você que falava isso na igreja da Ribeira, lembra ainda? Um crente de joelho orando, Toinho. Grande surfista, viu? Grande surfista. Acho que é o maior surfista aqui da igreja. Deus te abençoe, Antônio. Então, nota. E cada um desses dedos aqui tem uma representação. Bom, queridos, quero convidar vocês agora, terminando essas considerações, a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19, verso 1 em diante. O livro de Atos está logo depois do livro de João, o Evangelho de João, e antes do livro de Romanos, no Novo Testamento. O capítulo 19 está depois do 18 e antes do 20. E o verso 1 é o primeiro versículo, então não tem errada. Os senhores me permitem botar meus auxiliares aqui, são meus olhos excepcionais que eu tive que usar depois que eu fiquei novo. Porque quando eu era mais velho eu não precisava disso. O braço ficou curto, então agora eu tenho que usar algo para poder me ajudar na vida. Fica até mais bonito, né? Tem gente que... Minha esposa diz que eu fiquei um gato. Minha mãe também dizia isso e minha sogra fala que eu sou o genro mais bonito. Agora ela só tem de genro eu. Não sei se isso é alguma forçação de barra. Eu já disse para ela que eu não tenho dinheiro, mas ela acha que eu sou bonito. E eu não vou achar ruim, não vou discordar. Eu me olho no espelho e me sinto muito bonito. Principalmente quando eu olho para Toinho e vejo sem cabelo. Você é feliz que você casou com uma menina simpática. Porque você não é cara de gente, viu, Toinho? Na Nova Terra, as Escrituras dizem que nós teremos alguma característica para nos identificarmos. Eu penso que a sua vai ser a beleza. Então, Deus te abençoe, Antônio. Abram suas Bíblias no livro de Atos. Todo mundo achou? Vamos fechar os olhos e fazermos uma pequena oração? Querido Pai, nós estamos abrindo agora a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito possa repousar na Tua igreja e sobre cada um de nós. Que o Senhor possa falar agora aos nossos ouvidos e ao nosso entendimento. Abençoe a igreja aqui do Jardim Cruzeiro, abençoe o pastor dessa igreja, abençoe a liderança dessa igreja, os anciãos, os oficiais, mas acima de tudo, Senhor, abençoe os desbravadores e cada um desses irmãos e visitantes que estão aqui nessa manhã. Que o Teu Espírito possa falar o nosso entendimento, que a gente possa, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça, imbuído pelo Senhor, fazer a Tua vontade. E que possamos entendê-la em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um pedido. Tem um amigo meu ali que está sentadinho. A gente é amigo de colega de academia. Eu estou te conhecendo, tá vendo? Tem alguém com a Bíblia do lado dele? Eu só não me lembro o seu nome. Ah, você está com a Bíblia no iPad? Você é moderno, rapaz. Eu acho que eu vou fazer isso. Pelo menos não vou precisar usar meu óculos. Mas, tem mais algum irmão que está visitando aqui, que está sem Bíblia? Eu vou pedir a um adventista para sentar do lado com a Bíblia. Porque esse texto é supimpa, é um texto muito bonito e eu quero que todo mundo leia. Tem alguém sem Bíblia aí? Levanta a mão. Todo mundo está com Bíblia? Glória a Deus. Muito bom, ótimo. Bom, vamos lá. Atos 19. Bom, vou segurar aqui em cima, colado na boca. Pronto, beleza. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada no interior, chegou a Éfeso. Ali achou ou encontrou alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Tornando eles: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, e dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E o verso 7 diz: e eram todos uns 12 homens. É só até aqui mesmo. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes desse texto. Primeiro, quem era a cidade de Éfeso? Segundo,
Quem foi esse João que batizou essa turma? Terceiro, quanto tempo havia depois que eles foram batizados? E o que é que Paulo estava fazendo nessa cidade de Éfeso? Eu quero começar pelo final. Primeiro, Paulo foi para a cidade de Éfeso desbravar. Então, a primeira missão dos desbravadores, que todos nós nos envolvemos, é justamente essa: reside na pregação, na proclamação do Evangelho. Detalhe, Paulo estava pregando aonde? Para os estranhos? Não, primeiro ele procurou aqueles que tinham relação com a mensagem que ele estava para pregar. E ele procurou justamente os judeus. E lá na sinagoga dos judeus, ou na igreja dos judeus, Paulo encontrou esse grupo de 12 homens que haviam sido batizados por João Batista. Ora, isso aí, quando Paulo se converteu, já distava mais ou menos aí de 3 a 4 anos depois da morte de Cristo. João Batista morreu por volta do 1º ano do ministério de Cristo, então 5 anos. Se esses homens foram batizados na metade do ministério de João Batista, já deveriam estar com 8 a 9 anos de batizados. Aí alguém diz: ah, pastor, mas é porque João Batista saía pregando de qualquer jeito. Legal, gostei da resposta. Muito embora ela esteja completamente errada na teologia e na Bíblia. João Batista não saiu pregando de qualquer jeito. João Batista não ensinava de qualquer forma. João Batista também não se detinha explicando os miúdos, as minúcias das Escrituras Sagradas, porque ele tinha pressa na pregação do Evangelho. Aliás, a proclamação do Evangelho não é algo que pode ser feito de forma assim, tão detalhista. Mas pastor, peraí, por que não pode ser? Porque Cristo está perto de voltar, e eu achei interessante a fala do irmão aqui, na hora da escola sabatina. Cristo está voltando, não é mentira. E a lição dessa semana falou sobre os grandes centros urbanos. Quantas pessoas aqui em Salvador ainda não ouviram falar de Jesus Cristo? Quantas pessoas aqui em Salvador sequer ouviram falar das Escrituras Sagradas? Pasmem, não são poucas, são muitas. E quando Paulo foi para Éfeso, Éfeso não era uma cidade pequenininha, não era uma Lagoinhas, uma Olindina, um Iambupe, uma Pujuca da vida. Éfeso era uma megalópole, correspondia hoje a São Paulo. E não só isso, ela só perdia para Roma, era a segunda maior cidade do mundo antigo. Éfeso era o celeiro do Império Romano. Éfeso, todas as mercadorias que vinham do restante do mundo tinha que passar por dentro de Éfeso. O maior poderio bélico do Império Romano estava em Éfeso. Em Éfeso moravam pessoas de várias nacionalidades, pessoas que falaram vários idiomas. Éfeso era uma grande cidade, tanto que a história classifica Éfeso como a cidade, o celeiro ou a tesouraria do Império Romano. Quando Paulo esteve em Éfeso, ele procurou a igreja, e a igreja era pequenininha. E quando ele encontrou essa sinagoga pequenininha, só tinha 12 novos convertidos, e esses 12 novos convertidos, eles só tinham sido batizados, tinham se esquecido. Mas por que é que eles esqueceram? Aí entra agora o segundo ponto mais importante da mensagem dessa manhã. Ser batizado aqui dentro, num tanque batismal, não é sinônimo, não é passaporte para o céu. É o caminho que conduz até a vida eterna. Porque o principal caminho que leva você para a vida eterna é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Mas Ele também disse lá no livro de Marcos, que quem crê e for batizado será salvo. Beleza, eles fizeram isso, mas eles não fizeram o que teria que anteceder, ou seja, aceitar a Jesus Cristo. E João pregava o batismo do arrependimento e dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Por que eu estou chamando esse parênteses? Porque muitas pessoas se batizam sem conhecer as Escrituras Sagradas, sem estar com nenhuma intimidade com as Escrituras Sagradas, sem buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas.
eu vou usar uma expressão muito pesada e forte. Crente não pode ser piolho. Aliás, não é só crente não. Ser humano não pode ser piolho. Você não pode andar pela cabeça dos outros. Você tem razão, consciência, intelecto, inteligência. Você tem capacidade de pegar as Escrituras Sagradas, estudá-la e ler. Aliás, vocês vão encontrar vários exemplos no Novo Testamento. Igreja de Tessalônica. Ouviam tudo que se pregava na igreja, anotavam e depois iam pesquisar para ver se aquilo procedia do Senhor ou não. Os irmãos de Bereia ouviam tudo que se falava dentro da igreja, anotavam, depois pesquisavam para ver se aquilo procedia de Deus ou não. Quando eu entrei logo para a igreja, Antônio tinha pouco tempo que estava vindo, ele veio depois que eu fui batizado, ele mais a esposa, mas ele lembra. Na igreja da Ribeira, eu estou contando isso porque é um fato público e notório no distrito de Itapajipe, então eu posso contar. Isso aconteceu na década de 80. Surgiu uma irmã na igreja da Ribeira que dizia que viu um anjo. E esse anjo dava mensagens. A princípio, eram mensagens até positivas, que a igreja precisava se consagrar, que a igreja precisava estudar a Bíblia, que a igreja precisava buscar mais o poder de Deus, mas a Bíblia já diz tudo isso. Não tem nada de novidade. Com o passar do tempo, os irmãos deixavam de perguntar a Deus se deveriam namorar com Beltrano e iam perguntar para aquela irmã: irmã, pergunta para o anjo se eu posso namorar com fulano ou com fulana. Aí alguém, nessa época eu estava querendo fazer teologia e comecei a fazer teologia, saí da igreja da Ribeira e me ausentei e nunca mais voltei para a igreja da Ribeira. Mas alguém foi lá no IAN e chegou para mim e disse assim: ô Jonas, o que é que você acha disso? Eu respondi para eles: eu não acredito. Eita, você também é radical. Não sou radical. Eu estou dizendo, se a Bíblia já revela tudo, para que Deus vai mandar um anjo para a gente ficar procurando a anjo? Ele diz que a nossa salvação vem através de Cristo. A salvação não vem por pastor, a salvação não vem por ancião, a salvação não vem por clube de desbravadores, a salvação não vem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. A salvação é um dom gratuito dado por Cristo. É isso que está na Bíblia, e eu fico com a Bíblia. Bom, o tempo passou. Estourou uma bomba lá, aquela menina estava com um problema lá, com um namorado e tal, e acabou ela saindo da igreja. Alguns anos depois, eu a encontrei na sorveteria da Ribeira. E quando eu a vi, ela estava de brinco, e eu cheguei para ela e perguntei: por onde andas? E ela disse: Jonas, eu saí, não deu para ficar e tal. Eu disse, mas eu perguntei para ela: e o anjo? Mas eu não perguntei com ironia, não, perguntei, porque eu vi algumas vezes, ela demonstrava que estava vendo alguma coisa. Mas o que é que ninguém sabe. Aí eu disse: e o anjo foi para onde? Ela baixou a cabeça e não me respondeu nada. Queridos, Deus não está em busca de espetáculo dentro da igreja. Deus não precisa de palhaços, de atores. Deus não precisa de chegar aqui e ressuscitar um defunto para que o povo: eu vou aceitar Cristo porque ressuscitou um defunto. Não! Ele não está querendo vir para cá para trazer uma pessoa aqui com câncer e o pastor estende a mão, ora e fica curado. Então aquela igreja tem a verdade. Não é isso! Quantas pessoas viram os milagres de Cristo? Olha os evangelhos. Quando Cristo transformou a água em vinho, só quem viu a transformação da água em vinho foram os servos. Nem o mestre Sala sabia de onde estava vindo aquela água. Quando Cristo transformou, multiplicou os pães e os peixes, quem viu aquilo? Os discípulos, porque eles pegavam o cesto e davam para a multidão, e o menino que estava com os pães e os peixes. Quando Cristo ressuscitou a Lázaro, quem viu a ressurreição de Lázaro? Aqueles que estavam chorando com a família de Lázaro. Pode observar em todos os milagres da Bíblia. Vocês vão ver. Aliás, ele teve alguns que ele fez com multidão. A mulher que tinha fluxo hemorrágico. Tinha uma multidão que estava comprimindo Jesus Cristo. A mulher tocou em Cristo, ficou curada. E ele disse:
Quem foi que me tocou? E alguém disse para ele, mas peraí, Senhor, tem uma multidão lhe apertando. O Senhor vai perguntar quem foi que lhe tocou. Eu senti sair poder de mim. Como é o negócio? É uma torneira? É, saiu poder de mim. E a mulher começou a chorar. Mas a multidão não percebeu nada do que estava acontecendo. A multidão não percebia. Tanto é que a multidão foi quem pediu para que Jesus Cristo fosse crucificado. A multidão gritou, solta Barrabás, crucifica Cristo. Irmão, se você espera espetáculo dentro da igreja, você não vai encontrar espetáculo. O único espetáculo que tem aqui chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu por você, aquele que deu a vida por você, aquele que está disposto a lhe curar, aquele que está disposto a lhe transformar. Sei sim, e creio que muitas pessoas foram curadas de câncer. Sei que pessoas já foram ressuscitadas mesmo depois da morte de Cristo. Também sei. Mas não espere, irmãos, aqui dentro, esses tipos de coisa, porque isso é antibíblico. Porque as pessoas têm que virem até Cristo. Eu vou tentar descer. As pessoas têm que virem até Cristo do jeito que estão. Vocês têm que ir para Cristo do jeito que se encontra. E você tem que aceitar Jesus Cristo do jeito que você está. Porque Ele é o nosso Pai, Ele está vivo, Ele existe, Ele quer lhe transformar, Ele quer lhe restaurar, Ele quer fazer em você uma nova criatura. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Em Romanos capítulo 6, verso 23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 10, versos 25 e 26, não deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, pois se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma expectação horrível de ardor e de juízo que há de nos devorar nos últimos dias. Por quê? Está rejeitando a Cristo. Notem, irmãos, se você foi batizado, ótimo, você fez o que as Escrituras pediu. Mas é só ser batizado? Não. É só descer as águas? Não. Eu estou lendo a Bíblia, eu faço ano bíblico. E por que que Deus não está me abençoando? Estou desempregado. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Mas a Bíblia não diz que você teria prosperidade na sua vida. A Bíblia diz que Deus iria lhe sustentar. E vocês podem ver o exemplo de Elias, de Eliseu, do meu xará, Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Elias comeu comida dada pelos corvos. A viúva de Sarepta não tinha mais nada. Ele ficou comendo pão e pão durante vários dias. E quanta fome perdurou? Foi pão e pão. A Bíblia diz que você não vai passar fome, mas que você vai passar dificuldades, vai. Que você vai passar por provações, vai. E aliás, a Bíblia ainda diz o seguinte, exultai-vos e alegrai-vos quando perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai-vos, porque grande é o quê? O vosso galardão nos céus. Amados irmãos, o tempo está avançado, e eu quero fazer uma oração especial aqui com vocês. Você é um desbravador? Você é um proclamador do Evangelho? Quantas almas você já levou para os pés de Cristo? Quantas almas você já apresentou a Jesus Cristo? Paulo fez isso lá em Éfeso. Paulo conduziu as pessoas até Jesus Cristo. E um Jesus Cristo que ressuscitou e vive, porque o nosso mundo não é esse. Eu não sei como é que você se encontra, eu não sei como é que você está com Deus. Eu não sei se você acha porque desceu as águas batismais, porque tem cargo na igreja, porque é oficial, porque lê a Bíblia. Então você acha que isso é um passaporte. Beleza, não é. Pastor, o que é o passaporte? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Unicamente Jesus Cristo. Mas se você tem Cristo, você tem feito o que desse Cristo da sua vida para o mundo? Para Salvador, para aqui, para Jardim Cruzeiro.
Quantas pessoas aqui no bairro você está pregando para essas pessoas? Se a igreja de Jardim Cruzeiro fechasse as portas, se a escola adventista aqui do Jardim Cruzeiro fechasse as portas, os vizinhos sentiriam falta dessa igreja, dessa escola? Se você se mudar da casa que você mora, seus vizinhos iriam sentir falta de você? Morreu um amigo meu, um grande amigo, há 2 anos atrás. Todas as vezes que eu vou na casa que ele morou, as pessoas perguntam por ele. A semana passada fizeram um comício. E em cima do trio elétrico, alguém homenageou esse homem. As pessoas sentem falta dele. As pessoas sentem falta de você. Você tem feito alguma coisa para impactar? Paulo fez coisas para impactar. Paulo, por onde ele passava, ele deixava um rastro. Sabe, você não precisa dizer que é crente. Mas quando você chega num lugar, as pessoas dizem assim: poxa, você trouxe alegria, você trouxe paz. Você trouxe algo diferente. Eu vou orar. Eu vou pedir que o Espírito Santo desça. E se você sentir a necessidade de ser um desbravador da palavra de Deus, se você sentir a vontade de impactar aonde você passa, eu gostaria que você se colocasse em pé. Não para me responder. Eu não preciso da sua resposta. Eu nem sei o nome da maioria aqui. Conheço assim de rosto. Mas Deus está tocando no seu coração para que você possa ser diferente, fazendo a vontade de Deus. E se você sentir essa necessidade, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. E se você for tocado, coloque-se em pé. Mas só se coloque em pé se você for tocado pelo Espírito Santo. Querido Pai, derrama teu Espírito, Senhor, aqui nessa manhã, na igreja do Jardim Cruzeiro. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo com os teus filhos, o que passa no coração deles, mas o Senhor me trouxe nessa manhã aqui, para falar do Senhor. E eles querem, ó Pai, impactar. Eles querem ser proclamadores do Evangelho do mesmo jeito que Paulo foi. Talvez não com a mesma proporção, mas pregar por onde passar, deixar boa a semente da verdade. É bem verdade, Pai, que em muitos momentos nós nos sentimos fracos, débeis, miseráveis, cegos e nus. E nós necessitamos, ó Deus, do Teu poder, para que o Senhor nos transforme e que a gente faça a Tua vontade. Os Teus filhos se colocaram em pé nesta manhã, dizendo: Senhor, faz em mim a Tua obra. Usa-me, transforma-me, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Fica em pé, não senta não. Tem um hino desbravador. Eu quero ver todo mundo cantando o hino desbravador.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, leve-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Foi um prazer grande, tá?